Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nunca é fácil, né, irmão? Pregar, saber que vai pregar. Geralmente o frio na barriga vem, não tem jeito. Independente das vezes que nós vamos pregar, sempre acontece, né? Eu queria que a gente fosse ler em Lucas 12, 20. Confesso que uns dias para trás eu estava pensando em outra mensagem, mas quando o pastor me mandou a mensagem perguntando se eu podia pregar no domingo, esse texto ele veio na minha mente na hora, então eu acredito que é o próprio Deus querendo falar conosco aqui, amém? Lucas 12, 20. Lucas 12, 20 vai dizer assim: Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Então o que tens preparado? Para quem ficará? Amém? Só esse versículo, pode todo mundo assentar? Essas 2 semanas têm sido um pouco corrida aí, os irmãos estão vendo que eu não estou sempre no dia da semana, né? Estou trabalhando bastante. Então a gente fica numa correria louca, alucinada, né? Trabalhando e tudo mais. E às vezes no momento que a gente está menos preparado, a gente acha que a gente está menos preparado, né? É quando a gente acaba recebendo a oportunidade para pregar, né? Olha a prova. Mas amém. Esse texto ele me chamou a atenção, alguns que a gente vai até percorrer aqui. Jesus estava falando com o povo, já tinha multiplicado pães, peixes. E aí de repente Deus se junta numa roda assim, com várias pessoas se juntam ao redor de Jesus para ouvir sobre o que Jesus tem para ensinar, né? Os fariseus, sobre acerca da lei, o povo que queria milagre, todo mundo está ali para aprender de Jesus, alguma coisa. Mesmo os fariseus que queriam pegar Jesus na lei em algum momento, eles também estavam ali para ver estavam aprendendo de Jesus também. Aí chega um determinado momento, né, em que Jesus está falando sobre o reino, sobre aquilo que realmente importa. E aí chega um jovem, preocupado com a herança, e fala assim para Jesus: ô mestre, fala para o meu irmão dividir comigo a herança, né? E aí Jesus naquele momento fala: rapaz, eu não sou juiz de vocês não. E aí ele vai falar sobre essa parábola, sobre a parábola do rico insensato. Jesus para aquilo que estava falando para dar atenção para um rapaz que estava perto de Jesus, podendo aprender sobre Jesus, podendo aprender sobre o reino, mas enquanto ele estava ali perto, em vez de ele aproveitar isso, ele estava preocupado na herança que ele ia receber, se ele ia receber a herança, se o irmão ia dividir. Ele estava com o dono da vida ali na frente dele, mas ele estava preocupado com o dinheiro que ele poderia receber. E Jesus vai falar sobre essa parábola. E é interessante porque hoje em dia na nossa vida não é diferente não. Essa palavra talvez seja um pouco dura, não sei, para mim ela foi um pouco dura, porque primeiro a palavra vai falar com a gente, né? Vai dar aquela cacetada na nossa alma, né? Vamos pôr assim. E muitas vezes hoje em dia, nós que somos cristãos, né? A gente tem preocupações tão rasas. A gente está numa igreja, a gente está perto de Cristo, mas as nossas preocupações muitas vezes não são as preocupações sobre o reino. São preocupações supérfluas, né? São preocupações mundanas. É aquilo que na Bíblia vai dizer: ajuntei tesouros no céu, não na terra, né? Na nossa correria do dia a dia, vou dar o meu exemplo, é assim. A gente está preocupado com que a gente estabelece metas, a gente estabelece planos, sabe? O que a gente vai conseguir cumprir. E aí a pessoa que não tem uma casa, ela está pensando em ter a casa. A pessoa que tem a casa, ela está pensando em melhorar a casa. A pessoa que não tem um carro, ela está pensando: não, eu tenho que ter um carro. Aí o cara que já tem um carro fala: não, eu tenho que ter um melhor. E a gente vai estabelecendo metas e metas e metas o tempo todo. A pessoa que não tem emprego fala: meu Deus,
Quando eu tiver um emprego, eu vou ficar, nossa, agradecido demais. Aí ora, busca a Deus por aquela meta. Aí quando ela busca o emprego, ela fala, agora podia melhorar um pouquinho o salário, né? Aí melhorou o salário, vai ter sempre alguma coisa. A pessoa que não é casada busca o casamento. A pessoa que já é casada busca o filho. E assim vai a nossa vida, buscando alguma coisa. E quando a gente acha que quando atingir aquela meta, a gente vai estar completo. E a gente não percebe que a completude da nossa alma vem em Cristo. Não no que a gente vai conseguir ganhar. E era isso que Deus estava mostrando para aquele rapaz louco. Essa noite pode impedir sua alma. E tudo aquilo que você preparou, todos os celeiros que você quis para juntar mais dinheiro, vai ficar para quem? Para quem que vai ficar os seus planos? O que você conquistou aqui? Porque a sua alma, em outra passagem, Deus vai falar, não temei somente o homem que pode matar, mas temei a Deus que além de matar, pode mandar a alma para o inferno. Essa noite podem tomar sua alma, essa pergunta fosse para você, para mim. Se essa noite você soubesse que poderia morrer, e aí? Como é que está a tua alma? Como é que está as tuas conquistas? Elas estão para ficar aqui quando você morrer, ou elas estão relacionadas ao céu? Como é que está a sua vida diante de Deus? Porque hoje na nossa correria, se a gente for comparar com o cristianismo de Atos, né, o cristianismo bem nos primórdios, quando começou, né, a nossa preocupação hoje não tem nada a ver com a preocupação dos cristãos daquela época, gente. A preocupação dos cristãos daquela época era se parecer com Cristo. Ah, mas e se morrer? É lucro. Eu tenho que parecer com Cristo, eu tenho que pregar sobre Cristo. Já pensou? Podiam chegar para Estevão e falar assim, Estevão, mas olha, não fala tal coisa não. O Saulo de Tarso está aí. Tem os fariseus. Não fala isso não. Você vai morrer apedrejado. Quem pensa que é fácil morrer apedrejado, você não morre na primeira pedrada. Você vai levando várias. Olha que morte dolorosa. Estevão podia falar assim, opa, quer saber? Eu vou dar uma de João sem braço aqui, né? Quando eu estiver longe eu falo sobre Cristo de novo. Mas ele falou, não, eu tenho que ser cristão. Eu não sei se eu vou morrer ou não, mas eu tenho que levar a Cristo, tenho que levar a mensagem. Foi para isso que Jesus me chamou. Eles poderiam chegar para Paulo, por exemplo, Paulo, você vai morrer sozinho, cara. Pensa bem, você estudou aos pés de Gamaliel. Para que agora seguir a Cristo, né? E Paulo falou, não, eu tenho que seguir a Cristo, porque eu arrumei um sentido de vida agora. Eu arrumei algo para que eu possa realmente viver, e algo pelo qual eu posso morrer. Agora eu tenho um sentido na minha vida. Eu entendo que eu tenho um Redentor. Eu entendo que eu tenho um Salvador. Que eu não simplesmente vim ao mundo e pronto, as minhas conquistas. Não. E aí Paulo vai, morre sozinho, né? Pedro, eles poderiam falar, Pedro, rapaz, porque antes de Pedro realmente se converter, ele negou a Cristo. Então para ele negar depois seria muito fácil. Quando ele podia ser preso, ele podia falar, não, já neguei a Cristo uma vez, vou negar de novo, vou sair dessa, e depois eu prego, né, a respeito de Cristo. Mas não, eles falaram, Pedro, você vai morrer crucificado, cara. Ele falou, não tem problema não, só me crucifica de cabeça para baixo, está tudo bem, porque eu não quero parecer, nem a minha morte tem que ser digna igual a de Cristo. Aí a nossa preocupação hoje é rede social, TikTok, YouTube, Facebook, sei lá mais o que. Essa é a nossa preocupação hoje em dia. As contas que a gente vai pagar, que não vai pagar. Essas são as nossas preocupações muitas vezes. Eu estou falando de mim, irmãos. Eu tenho coragem de falar que é assim muitas vezes na nossa vida. Os irmãos analisem a si mesmos, pensem se não é assim na vida de vocês também. Porque quando na preocupação deles estava em levar o evangelho, quando Jesus falou, olha, ficar em Jerusalém, não era fácil falar isso não, porque tinha gente que morava longe. Quando Jesus chega para os discípulos e fala assim, ó, vem me segue, larga tudo que tem, eles largaram e seguiram a Cristo. Hoje em dia, se Jesus aparecesse e falasse, vem me segue, larga tudo, vamos para São Paulo, vamos para não sei aonde, será que a gente largaria? Será que a gente sairia do conforto da nossa casa? Percebe como a nossa preocupação hoje é diferente? E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas por que não acontece tantos milagres, né? Como antes.
E algumas pessoas ainda falam assim, não, é porque o tempo dos dons cessaram. Eu não creio nisso não, irmãos. Deus é o mesmo. Se os milagres não acontecem é porque a gente não busca como buscava antes, essa é a verdade. Por que quando a gente chega numa campanha, acontece muita coisa? Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Mas muitas vezes fora da campanha não acontece tanto. Não estou dizendo que não acontece, eu estou dizendo que não acontece tanto. É porque quando numa campanha a gente se prepara, a gente busca, a gente clama por aquilo. Já pensou se a gente clamasse e buscasse todos os dias além da campanha? Como é que não aconteceria sinais e maravilhas? Isso é para mim, homem pecador que sou. Analisem a si mesmos. De como é que está a sua vida diante de Deus. De aonde está o seu coração agora, nesse momento. Está nas conquistas? Está onde? Está em Cristo? Está em paz se for para morrer e se for para viver por Ele? Ou não? Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Não tenho medo da morte. Mas ninguém quer morrer, né? A verdade é essa, a gente está sempre buscando sair fora dela, né? No fundo, a gente tem medo sim, irmãos. A gente é apegado em muita coisa e não tem como fugir disso. É a pura verdade. Muitas vezes a gente está igual esse rapaz. A gente está perto, está num culto, ou mesmo que não esteja no culto, o Espírito Santo, eu gosto muito disso, que o Espírito Santo se faz presente. De modo que se você estiver no trabalho, você está perto de Deus, se você estiver em casa, em qualquer canto, mas ao invés de a gente aproveitar esse momento, a gente busca outras coisas. A gente está num culto, às vezes, pensando como é que vai ser o jogo. Qual que é o resultado do jogo do Flamengo, principalmente os flamenguistas aí, né? Qual que é o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou conseguir pagar, enquanto a gente deveria estar preocupado em adorar a Cristo. Em pedir perdão, porque somos pecadores diante de Deus. E Deus é santo, mas não, a gente se preocupa com outras coisas. A gente está perto da presença de Deus, se preocupando, o que eu vou vestir amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou pagar de conta. Se o meu plano vai dar certo, se o planejamento que eu fiz para o mês vai dar tudo ok. Né? E a gente vai vivendo essa vida se arrastando. Buscando em redes sociais, perdendo o nosso tempo, consumindo lixo muitas vezes. É a verdade. E Jesus falando, olha, não, o que você tem preparado para quando for a hora da sua morte? O que você tem preparado quando você realmente tiver um encontro com o Todo-Poderoso? A preocupação dos apóstolos não era essa, irmão. Eu não estou dizendo que naquele tempo também não tinha futilidade, não. Com certeza tinha. Mas nós vivemos numa geração agora que a gente está tão cheio de coisa, tanta informação, que às vezes a gente se perde. Porque é muita coisa, muita coisa, muita coisa, e quando vê, a gente vai deixando o simples, que é o Evangelho. A todo momento. Na minha própria vida, graças a Deus, sou eletricista, estou um tempo aqui em Brasília trabalhando, não tenho do que reclamar, mas eu estou mais ou menos as 2 semanas tendo que trabalhar de dia, de noite, porque tem que entregar serviço, aquilo, a coisa, eu fico pensando, rapaz, mas que coisa, né? Aí agora tem que acabar isso aí para voltar ao normal, e falar, não, tem que trabalhar de dia só, porque isso também não é vida. Aí você fica trabalhando de dia e de noite, pensando em conquistar as coisas, conquistar, ou não, tem que entregar, tem o nome a zelar, e aquela coisa toda, e você pensa, e o Evangelho está ficando onde? Onde está ficando o Evangelho? Em trabalhar, em conseguir. Não estou dizendo que o trabalho em si é pecado. Longe disso. O trabalho dignifica o homem. Eu estou dizendo que aonde está o seu coração? É ali que você tem que tomar o cuidado. Aonde realmente está o seu coração? Está em Cristo? Não está? Se a gente puder pensar, por exemplo, em João Batista. João Batista vivia tinha roupa de grife, né? Pele de animal, comia do bom e do melhor, né? Comia mel silvestre, animais, insetos, gafanhotos. Essa é a alimentação dele. Ele vivia no deserto, e quando Herodes, por exemplo, podia se reunir com ele, ele podia pensar, olha, quer saber? Eu vou pegar um pouco leve com ele, porque vai que ele dá uma igreja para a gente. Não, vai que ele... Mas não, ele falou, olha,
o que você está fazendo é pecado, velho. Porque eu não posso me vender para conseguir alguma coisa. João Batista poderia não ter morrido degolado, era só ele não falar ali. Era só ele não fazer raiva, falando a verdade. Mas ele falou, não, eu tenho que falar. Estevão não precisava ter morrido daquele jeito, mas morreu porque o evangelho é renúncia, cara. E muitas vezes a gente corre dessa renúncia o tempo todo. Quer viver uma vida conformada, né? Uma vida tranquila. Não vou fazer. E não é isso. O evangelho é renúncia. É você deixar tudo que você tem e seguir a Cristo. E essa é a parte difícil do evangelho. Mas é necessária. Ajuntar tesouro no céu é muito mais importante do que ajuntar tesouro na terra. E próximo disso aí, de Lucas, que a gente leu agora, a gente vai ver um texto muito parecido que em Marcos. Quem não quiser não precisa nem abrir, mas está em Marcos 8, 15. É praticamente o mesmo texto, só que a gente vai ver um pouquinho antes. Porque Jesus tinha multiplicado o pão uma vez, tinha multiplicado os pães na segunda vez. E quem que estava lá com Jesus nesse tempo todo? Os discípulos. Talvez alguém da multidão podia estar nas duas vezes, nas duas ocasiões, mas a gente tem certeza que os discípulos estavam lá. E aí, um belo dia, eles estão indo para o barco e eles estão brigando entre si porque eles estão vendo um pão, pensando assim, nossa rapaz, a gente deixou de comprar o pão e agora, como é que vai ser? Aí você pensa, o povo estava com Jesus, viu o Filho de Deus multiplicar o pão para uma multidão de milhares de pessoas, e não foi só uma vez, foi duas vezes. E se tivesse que ser a terceira, Jesus faria a terceira. E esse mesmo povo estava lá preocupado com o que ia fazer agora, e estavam pertinho de Jesus. Aí Jesus, a gente imagina Jesus pensando assim, meu Deus, vocês não entenderam nada, e Jesus ainda pergunta para eles, quantas pessoas tinha na primeira vez? Tantos. Quantos pães a gente tinha? Tantos. Quantos cestos sobraram? Tantos. Aí Jesus pergunta de novo, e na segunda vez que eu multipliquei, quantos pães tinham? Tantos. Para quanta gente? E quanta coisa não sobrou? E ele fala, vocês ainda não entenderam nada. Vocês estão preocupados com uma coisinha fácil dessa, sendo que vocês estão aqui na minha presença. Vocês não entendem que estando comigo vocês têm tudo e que nada vai ter falta? De modo que é muito melhor estar em Cristo, e estar em Cristo significa ter tudo na vida. Porque prosperidade não é ter tudo de sobra, mas é não faltar nada. Você não se preocupa com fome, porque Deus vai abençoar. Você não se preocupa com o que você vai comer e vestir, porque Deus está no comando de tudo. Ainda que você não vista a roupa de marca que você quer, eu tenho certeza que Deus nunca vai te deixar pelado. Ainda que você não tenha o filé mignon na sua casa, eu tenho certeza que nunca vai faltar o pão. A gente muda muitas vezes a nossa preocupação, sendo que é o reino de Deus que de fato importa na nossa vida. Quem tem o filho tem tudo. Por exemplo, eu sou um cara, minha esposa bem sabe, sou um cara que sempre fala, nossa, quando eu tiver meu pedacinho de terra, estou tranquilo, né? Mas o fato é o seguinte, muito melhor é um pedaço de terra no céu. Muito melhor é um pedaço de terra no céu. Não estou dizendo que eu não possa ter, amém, se tiver, mas o meu pensamento, a minha meta, o meu alvo tem que ser o céu. O nosso alvo tem que ser o céu, porque tendo o céu nós temos tudo. Eu lembro de uma história, acho que na Guerra da Alemanha, não sei se foi a primeira ou a segunda, não sei, mas é uma história, eu não sei nem o autor. Mas havia um homem, acho que eu já contei isso aqui alguma vez, não me lembro, mas havia um homem, um colecionador de livros, de quadros, e ele tinha um filho, que acabou tendo que ir para a guerra. E indo para a guerra, participando lá das batalhas lá, no decorrer momento ele estava com ele e mais 19 jovens. E aí estão cercados, os inimigos vão matar todo mundo. Eu acho que alguém aqui já ouviu essa história. E aí o jovem, filho desse cara rico, que colecionava quadros, falou, olha, vai morrer todo mundo aqui. E só tem um jeito de não morrer todo mundo aqui. Eu vou correr, vai morrer um, que sou eu, mas vocês vão escapar pela floresta.
Eu corro igual um doido, vou sair atirando, chamando a atenção, eles vão atirar em mim, a gente vai trocar tiro, mas vocês vão poder fugir. E aí ele pegou as armas, né, foi atirando para um lado e, resultado, o filho morreu. Mas os outros 19 conseguiram sair. Eles pegaram uma foto do rapaz, quando acabou a guerra, pediram para um pintor pintar um quadro muito grande, bem fiel à foto do cara, do rapazinho, né? Bateram na porta do pai, entregaram o quadro para ele, com a imagem do filho. E aquele cara sentou, né, de tanta emoção, porque estava muito fiel. Era como se ele estivesse vendo o filho dele naquele momento. E ele gostou, ele pegou o quadro de maior valor que ele tinha no meio da sala e falou: olha, eu vou tirar isso aqui, vou colocar o quadro do meu filho. E aquele homem passou muito tempo, morreu. E aí todos os bens dele foram para leilão, né? E vários colecionadores de quadro que sabiam que ele tinha bastante coisa, foram lá para comprar os quadros. E o primeiro quadro para iniciar o leilão era um quadro que se chamava O Filho, que era do filho do cara. E aí todo mundo fala: não, esse aí eu não quero, eu vim pelos quadros famosos, pelos quadros caros. E aí o cara fala: olha, não, mas a ordem do testamento é que esse quadro seja leiloado primeiro, o quadro do filho. E ele vai, quem dá mais? É tanto, e foi abaixando o valor, e ninguém levantando a mão para ficar com o quadro. Até que chega um valor bem baixo, tipo, sei lá, R$20 que seja agora. Quem dá mais? A gente precisa vender esse quadro. E aí um senhorzinho levanta a mão e fala: opa, agora eu consigo comprar, eu tenho dinheiro para comprar esse aí. Um senhorzinho pobre, mas que era mordomo do dono da casa. Aí ele comprou o quadro, e todo mundo ficou alegre, né? Opa, agora esse quadro vai sair, a gente vai vir com os outros quadros para poder comprar. Aí o leiloeiro fala assim: olha, não, agora está vendido tudo para o senhorzinho que comprou o quadro do filho. Aí eles falam: mas por quê? Como assim? E ele fala: o que estava no testamento é que quem levasse o filho, levava tudo. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida. Quem tem o filho tem tudo. Quem tem Cristo tem tudo, de modo que não falta nada. A nossa vida, por enquanto, é aqui, mas temos que viver sabendo que a nossa vida tem que ser lá. De modo que morrer é lucro, ser correto, ser cristão é lucro para nós. Ainda que a gente não consiga muitas metas que nós estabelecemos aqui, a nossa meta de ser cristão, de estar no céu, de estar com Deus, ela tem que ser cumprida. Assim como Eliú falou, há um espírito no homem, e esse espírito é a revelação do Todo-Poderoso, é a inspiração do Todo-Poderoso. Nós temos que voltar, porque nós não somos daqui. Nós temos que voltar, porque enquanto a gente não volta, a gente vai estabelecer metas, e vai estabelecer metas, e a gente vai se sentir incompleto a todo momento. A gente vai continuar, não adianta, você pode ter, porque se fosse dinheiro, os ricos não se matavam por depressão. Se fosse simplesmente o melhor amor da vida, uma pessoa seria salva simplesmente porque conheceu o seu amor. Não é só isso. Não adianta você ter um bom casamento, glória a Deus se você tiver, não adianta você ter o dinheiro, o maior dinheiro do mundo. Ainda assim vai te faltar uma coisa, que é a sua ligação com o Todo-Poderoso, é você voltar para o céu, é nós estarmos no céu, melhor dizendo. Vamos ficar de pé, irmãos?